Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 29 de setembro, o nosso texto está em 1 dos Reis. Estamos começando o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. E buscaram todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, entra ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e o rei disse: que tens? E ela disse: senhor meu, tu juraste a tua serva por Yahvé teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. Matou vacas, bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, matou vacas, bestas cevadas, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército, a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, Zadok o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor.
E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive Yahvé, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei por Yahvé, Deus de Israel, dizendo que certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco servos do Senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direi: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga Yahvé, Deus do rei, meu senhor. Como o Yahvé foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e que faça o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão à mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer, e também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está toda alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito Yahvé, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, pois eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para tua casa. Gálatas, capítulo de número 5. E Gálatas
está no finzinho. Estamos terminando rapidinho os livros do Novo Testamento, né? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E se os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Livro de Ezequiel, capítulo de número 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, ferias os teus rios, turbavas águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto estenderei sobre ti a minha rede com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir da minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue, até os montes e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus e ennegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu ennegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Afligirei o coração de muitos povos, quando eu levantar a tua destruição entre as nações, às terras que não conheceste.
e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir da terra da minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais o pé de homem, nem as turbarão unhas de animais, e então farei assentar as suas águas e farei correr os rios como o azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que sou Yahvé. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, o lamentarão. Sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 12º, aos 15 do mês, veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, à terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados à espada, eles cairão. A espada ela será entregue, arrastai-a e toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, e os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos as mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes, e não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está nos seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom e os seus reis e todos os seus príncipes que no seu poder foram postos com os que foram traspassados às espadas. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó, todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 1 dos Reis, no capítulo de número 1, que quando uma autoridade ela é concedida e ela é constituída pela legalidade, por Deus, não há nada que possa retirar.
nem cilada, nem armadilha, nem subversão de ninguém. Não tem quem possa impedir quando Deus determina, né, um lugar para um filho seu. Mesmo que haja toda a intenção do maligno de desviar dos propósitos, quando se é destinado por Deus, determinado por Deus para uma tarefa, Ele mesmo espalha os seus adversários. Só há uma pessoa capaz de impedir o que Deus tem para fazer: nós mesmos. Se nós mesmos rejeitarmos os propósitos de Deus, aí sim eles se impedirão. Caso contrário, não há nada que os possa impedir. E em Gálatas 5, vimos que o evangelho tem sido distorcido com o pretexto da liberdade. Não é porque somos livres que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, é que eu posso usar da justificativa da liberdade para fazer o que eu quiser. Porque na verdade quem é livre para exercitar a obediência. Porque quem é escravo não consegue optar pela obediência a Deus. Quem é escravo do pecado, e mesmo que ele queira obedecer, ele não pode, porque ele é escravo. Mas quem é livre tem a opção de obedecer. Então que a gente saiba usar a nossa liberdade de maneira adequada. E em Ezequiel 32, vimos que não dá para facilitar as coisas por inimigo. Nosso inimigo é Satanás. E nós não podemos facilitar. A gente precisa sempre ter um posicionamento, um preparo para as guerras espirituais e alertar as pessoas, né, que estão ali próximos a nós sobre as batalhas, porque aí haverá chance de que eles se corrijam. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, te damos glórias, porque o Senhor é bom, e declaramos, Pai, que queremos aprender do Senhor essa liberdade que nos leva a escolher a obediência, livres para escolher os teus mandamentos, os teus preceitos. Ensina-nos a viver em liberdade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.